Olá, povo progressista do Brasil, meu nome é Maurício Barbosa, sou o criador desse canal. Esse canal tem a intenção de a gente estar falando sempre de democracia do ponto de vista da esquerda, em busca sempre de uma nação solidária, uma nação mais justa, uma nação mais igualitária. Bom, gente, o assunto que está correndo hoje, antes de chegar nesse assunto, deixa eu pedir a vocês para deixar um like de vocês, comentários, para vocês compartilharem e se inscreverem no meu canal. É importante para que a gente consiga dar sequência aqui ao nosso trabalho. É um trabalho nosso, como já falei, em busca da democracia, em busca de uma nação solidária. Gente, o último assunto que está repercutindo no Brasil, em todas as mídias, são essas joias que chegaram de forma bem esquisita aqui no Brasil, que definitivamente foi de uma forma ilegal. Não há como a gente está pensando em outra maneira, que foi, não, isso aí foi, estava vindo para o acervo histórico e cultural da União. Não foi nada disso. Quando se recebe um presente, você não precisa esconder esse presente. Esse presente aqui é para a União, é para o Estado brasileiro. Esse presente ele poderia inclusive ter vindo dentro de uma mala diplomática. Mas não, ele veio escondido dentro da mochila de um militar, de novo militar. De novo, Jair Bolsonaro usa militares para cometer seus crimes. A gente não pode se esquecer que um mês antes dele ganhar esse presente, do Jair Bolsonaro ganhar esse presente, não o Estado brasileiro ganhar esse presente. Um mês antes disso, foi vendido para esse mesmo presenteador, esse mesmo homem que presenteou Jair Bolsonaro, foi vendido uma usina de refinaria de petróleo na Bahia. A usina valeria 21 bilhões, foi vendido por 10 bilhões. Uma diferença de 11 bilhões. Um mês depois, ele presenteia o presidente com uma joia no valor de 16,5 milhões. 16,5 milhões foi essa joia que foi apreendida. Só que passou uma outra mala com uma joia, com joias para homens. Era relógio, era caneta, abotoadora, anel, que eram joias masculinas. Essa passou. O chefe da comitiva era o almirante Bento Albuquerque. Almirante, gente, um militar de alta patente, fazendo um serviço sujo, um serviço criminoso para o presidente criminoso. Esse presidente é criminoso desde antes de entrar na política. Desde quando ele estava no exército, ele estava cometendo crimes. Por isso, foi inclusive expulso do exército. Foi expulso das Forças Armadas para o bem da disciplina militar. E ainda assim, é seguido e apoiado e amado pelos militares. Tudo que ele fez com serviço com os militares até hoje foi sujar o nome do Exército, da Marinha, da Aeronáutica. As Forças Armadas hoje têm um nome sujo, agradeço a Jair Bolsonaro, porque foram muita sujeira, muitos crimes cometidos, e muitos desses crimes cometidos tinham lá a digital dos militares. Um exemplo, um avião que partiu de Brasília para a Espanha, foi parado na Espanha, esse avião com 39 quilos de cocaína, com um sargento. Agora quem trouxe essa coisa toda para cá também foi um sargento. Essas joias estavam na mochila de um sargento, enrolada dentro de um cavalo, uma miniatura de um cavalinho, de 30 centímetros de tamanho, de uma forma camuflada, de uma forma escondida, como quem vai para o Paraguai e compra cigarro falso e esconde no fundo do carro. De uma forma bem ordinária, com toda a intenção de ser criminosa. Então não tem desculpa para dizer, não, esse presente aqui era para a União, para o nosso acervo histórico e cultural da União. Não foi. Não foi. Esse presente era realmente para Jair Bolsonaro. Então, gente, diante desses fatos, outra coisa, um desses presentes passou, mas só foi entregue no dia 21 de outubro de 2021,
no gabinete do então Bento Albuquerque, mas só foi realmente incorporado à União, né, nas vésperas da posse do presidente Lula. Só que até agora essa joia também não foi localizada, pelo menos a informação que eu tenho até agora é essa. Né? Será que foi localizada mesmo? E outra coisa, será que foram só essas duas malas? Porque se isso se trata de propina, caso seja propina, pela compra da refinaria de petróleo na Bahia, a diferença foi de 10 bilhões, aliás, 11 bilhões a diferença do preço. Será que a propina seria apenas 16 milhões, mais uma outra mala que poderia ter ali, será, uns 5, 6, 7 milhões? Será que era só isso a propina? Será que não tinha mais coisas? Né? Então, gente, é dessa forma que funciona o governo Jair Bolsonaro, que há pouco tempo disse nos Estados Unidos, teve a disfarçatez de falar nos Estados Unidos que ele é o ex-presidente mais amado do Brasil. E de fato é. E de fato é, porque todos esses crimes que ele cometeu, ele teve como parceiro líderes tanto das Forças Armadas, quanto das igrejas evangélicas, tanto quanto do agronegócio. Então sempre as grandes lideranças estavam com ele. E essas lideranças levam informações para os seus liderados. Fake news, que é assim que essa gente vive, de fake news. Essa gente só ouve a informação do Jair Bolsonaro das fontes confiáveis deles. Eles não ouvem um jornal nacional, um Fantástico. Não. Né? Nunca ouviram. Não que essas fontes também sejam boas. De fato não são. Essas fontes, inclusive, derrubaram o governo de esquerda. Mas essas pessoas que são até hoje apaixonadas pelo Jair Bolsonaro, elas ouvem as suas fontes próprias, suas fontes cheias de fake news. E as consequências disso são graves, tá? Um exemplo disso é que tem muita gente que estão defendendo esse governo que trouxe joias contrabandeadas, que é dita como descaminho, que na verdade, né, o nome jurídico disso é descaminho. É muita gente que defende esse camarada, sabe onde está? Ou está na papuda, ou está com a tornozeleira eletrônica. Defendendo o criminoso, por confiar, por não saber dos crimes que ele comete, já que ouve tudo através de fake news. Jair Bolsonaro corrompeu muito, por exemplo, as igrejas evangélicas, através dos seus pastores que pediam propina em ouro. Ele corrompeu a igreja evangélica no Ministério da Educação, né? E em outros setores também. A gente vê hoje, a igreja é tão corrompida por Jair Bolsonaro que nós vemos hoje senador, pastor, com um chapéu do Brilhante Ustra, que foi o torturador que Jair Bolsonaro citou quando ele votou pela cassação da presidente Dilma. Então é assim que funciona, gente. É assim que funciona. Ele corrompeu tudo. Onde ele passou, quem ele abraçou, ele corrompeu. Mas não era de esperar o contrário. Jair Bolsonaro é ligado a milicianos criminosos, milicianos envolvidos em vários crimes, inclusive o crime na Marielle Franco. Né? Inclusive o crime das pessoas que mataram uma das pessoas acusadas pelo assassinato de Marielle Franco. A milícia no Rio de Janeiro está toda com Bolsonaro. Como que a igreja poderia pensar diferente disso? Não, nós vamos apoiar uma pessoa que é contra o crime. Se ele estava envolvido dentro dos crimes. Né? O próprio Exército, ele manchou o nome do Exército por completo. Pazuello, Mourão. Né? O Mourão, por exemplo, não deveria ter permitido que acontecesse o que aconteceu com os Yanomamis. Mas aconteceu e era um desejo do Jair Bolsonaro. Sempre falou isso, Jair Bolsonaro sempre falou isso. Eles tentaram 8 vezes resgatar essas joias, 8 vezes. Em nenhuma dessas vezes ficou claro e evidente que essa joia iria para o acervo histórico e cultural da União. Todas as vezes, pela forma como foi tentado fazer esse resgate, pela forma, né, ficou bem claro que era realmente para o uso do presidente e da primeira-dama. A primeira-dama, quando ouviu falar disso na imprensa, debochou ainda, dizendo: eu tenho tudo isso e não sabia. Sabia sim. Assim como sabia do dinheiro depositado pelo Queiroz.
Não tem ninguém santo nessa história, não. As únicos que merecem realmente nossa consideração, nossos parabéns, são os funcionários públicos que não permitiram que isso chegasse, que isso fosse liberado. Sofreram pressão. Porque Jair Bolsonaro pressiona os funcionários públicos que não o seguem. Todo funcionário público que enfrentou o Bolsonaro se deu mal. Muitos saíram do IBAMA, muitos saíram tanto do IBAMA quanto da FUNAI. Né? Muitos saíram, muita gente abandonou. Eu me lembro que antes de Jair Bolsonaro ser candidato, ele foi multado por um fiscal do IBAMA por estar pescando em área ilegal. Primeira coisa que ele fez quando assumiu, exonerou o cara do cargo. Ele é vingativo. Né? Então, essas pessoas sabiam disso, ainda assim enfrentaram Jair Bolsonaro. Enfrentaram. Pena que essa história não veio à tona antes das eleições, né? Que poderia ter sido uma eleição mais tranquila para o presidente Lula. Não que eu esteja, que esteja aqui defendendo o lulismo, que eu defendo mesmo, mas não é nem por isso. É porque precisávamos, de uma forma definitiva, extirpar Jair Bolsonaro da política brasileira. E quase que ele ganhou. Quase que ele ganhou, cometendo todos esses crimes. Em relação a essas joias, eles tinham todas as informações, porque foi passado para o Bento Albuquerque, tudo que ele precisava fazer para resgatar essas joias para a União, não para o uso próprio do presidente e nem da primeira-dama. Foi todas as informações que ele precisava ter, ele teve, o Bento Albuquerque. No entanto, ele mesmo, em pessoa, tentou buscar de uma forma ilegal essas joias, tentou liberar essas joias de uma forma ilegal. Não só ele, como o Cid também. Coronel Cid, capacho do Bolsonaro, lambe-botas do Bolsonaro. Em alguns crimes o Cid está envolvido. O Coronel Cid não teve a dignidade de falar: Bolsonaro, chega, eu não sou capacho, eu não vou participar mais de crime com vocês. Ele teve várias oportunidades de fazer isso. E até nos últimos momentos do governo Bolsonaro, ele também tentou resgatar essa joia. Um outro sargento que trouxe, olha como é que tem militares envolvidos nisso. Bolsonaro destruiu os militares. Ele quis destruir quando era militar. Né? Ele quis explodir um setor lá do exército, lá quando era militar, não conseguiu. Foi preso, foi expulso do exército, depois acabou aposentando como doido, que acontece muito isso entre os militares. Né? Acabam sendo expulsos, depois entram com um laudo psicológico e aposentam como doente mental. Mas acabou sendo presidente da República com esse laudo de doente mental. Acabou sendo, antes disso, deputado, vereador e tudo mais. Né? Então, gente, era um crime de se esperar do Jair Bolsonaro, da família Bolsonaro, que sempre viveram de crimes, de rachadinha. São vários imóveis comprados com dinheiro vivo. Né? Uma casa em Brasília, num valor estimado de 15 milhões, eles compraram por 6. São 51 imóveis com dinheiro vivo. 51 imóveis com dinheiro vivo, que se sabe. Ao todo, parece que eram 107 imóveis. Para quem não tinha nada antes de se tornar político, não antes de ser presidente da República, antes de se tornar político, não tinham nada. E como que se conquistou tudo isso? Dessa forma, com crimes. É um homem ligado, inclusive, é um homem ligado à milícia. Fala tanto em liberdade, mas é ligado à milícia, que tira a liberdade do cidadão. Tudo isso que aconteceu, gente, ele fica evidente para qualquer um, para qualquer um que acompanha a política, que era uma propina, que tratava-se de uma propina. Porque a pessoa que presenteou o Jair Bolsonaro com essas joias também comprou no sul na Bahia, não sei se foi no sul da Bahia, comprou na Bahia uma refinaria de petróleo. Essa refinaria valia 21 bilhões. Eles compraram por 10 bilhões. Uma diferença de 11 bilhões. Então, para mim, eu entendo que tem mais propina aí, porque a diferença foi muito grande, foi uma diferença de 11 bilhões de reais. 11 bilhões. Eles dariam só uma propina de 16 milhões? Não creio. Não creio. Né?
Então, foi dessa forma que aconteceu. Jair Bolsonaro vendeu barato e recebeu de volta o seu presente. E aí incluiu, botou no risco outras pessoas que os defende até hoje, esses militares de patente alta. Por que não prende esse sargento que trouxe? Porque ele sabia que estava trazendo algo ilegal. Ele sabia. Por que não prende ele? Porque quando prende uma pessoa assim, numa situação como essa, ele acaba entregando todo mundo. Ele acaba entregando todo mundo. Não tem como se falar que está acontecendo é um mal entendido, que a imprensa está sendo comunista em fazer essas denúncias. Não tem como falar. Porque todos os procedimentos que o Jair Bolsonaro fez para recuperar essa joia foi de forma ilegal. Todos os procedimentos. Essa maleta foi presa, mas uma outra passou. E essa que passou só foi devolvida à União, mesmo assim até hoje não foi localizada, dias antes da posse do presidente Lula. Se Jair Bolsonaro quisesse recuperar essas joias de forma legal, ele teria todas as possibilidades. E era quase que automática. Essas joias ficariam retidas na Polícia Federal, a polícia, na Receita Federal, a Receita Federal encaminharia uma comunicação ao gabinete dizendo qual o caminho que deveria ser tomado. Seria, eu até anotei aqui, a destruição do bem. Isso acontece mais com produtos, né, que podem causar mal à saúde de alguém. Leilão, incorporação ou doação. Então, se eles esperassem esse tempo hábil, eles receberiam essa comunicação e optariam pela incorporação. Mas não, eles tentaram buscar de todas as formas isso para que não passasse a ser incorporado à União. Essa joia foi pagamento pela propina de um produto que foi vendido muito barato. E que isso vai causar prejuízo, sim, à população brasileira. Que, com muito sacrifício, criou patrimônio para esse ordinário vender de forma barata e receber presentinhos dentro de cavalinho. Né? Presentinhos que mudaria a vida de qualquer pessoa. É por isso que ele anda chorando. De vez em quando o cara toca uma música, ele chora. Claro, olha o que ele perdeu. 16 milhões só nessas joias. Fora do que a gente não sabe, gente. Tem muita coisa. Tem muita coisa. São muitos crimes cometidos por Bolsonaro. Bolsonaro nunca trabalhou no governo. Só cometeu crimes. Tudo que o Bolsonaro fez foi crime. Até a cloroquina era crime. A insistência na cloroquina ali era crime, porque estava beneficiando laboratórios, né? Quando ele resolveu comprar vacina também, ele estava comprando vacina superfaturada. Foi outro funcionário público que salvou o Brasil da situação para não comprar vacina superfaturada. Isso ficou provado na CPI da Covid, que ele mandou os seus asseclas lá para tentar melar a CPI de todas as formas, mas que ficou parado na PGR. Então, é muito evidente, é muito claro o crime, é muito claro o envolvimento da Michelle Bolsonaro também nesse crime, e que isso não pode ficar assim, e não ficará assim de forma alguma. De forma alguma ficará assim. Né? Ele não voltará para o Brasil, eu tenho certeza disso, portanto não será preso. Eu tenho certeza que Jair Bolsonaro não será preso, mas eu torço para que todo mundo, todos os que colaboraram com ele, sejam sim presos e que cumpram sua pena, né, na íntegra. 8 anos vai ser 8 anos de prisão mesmo e ponto final, nada que venha a tirá-lo da cadeia. E já tem gente assim já. O Roberto Jefferson, por exemplo, está preso até hoje e vai continuar preso apesar da idade. Tem um monte de gente na Papuda, na Colmeia, que estão presos por defenderem esse criminoso. Alguns já foram para casa, mas com tornozeleira eletrônica. Tanta gente que defendeu esse cara, agora ele está livre e ele não será preso. Ele não tem nenhum amor à família, ele ficará por lá, fazendo palestra, recebendo aplausos de outros brasileiros que moram fora do Brasil, ou de outros radicais americanos também. É isso, a rotina dele agora é essa. Rico, muito rico. Quem defendeu ele preso. E tem muita gente que defendeu que tem que ser preso, alguns excluídos, inclusive das Forças Armadas, como o Coronel Cid, por exemplo, que esteve envolvido em muitos crimes do Bolsonaro. Esse sargento que trouxe... Você sabe, quando você começa a prender essas pessoas, elas começam a falar. Então, gente, é mais um crime do Bolsonaro que a gente acompanha, e indignado, né? E, assim, esperamos que isso realmente venha dar
a cadeia para os envolvidos, embora eu não acredite que o Bolsonaro volte ao Brasil algum dia, né, portanto ele jamais será preso, mas que os outros que vão sim para a cadeia, pode ser até um cabo, um soldado, mas que ajudou tem que ir, para servir de exemplo, que o exército, o lugar do exército é no batalhão, é nas fronteiras, é defendendo os Yanomamis. É isso, o exército não foi feito para ir para gabinete de presidente, não. Tem mais criminosos aí, muito mais criminosos, de alta patente, inclusive. Estou falando em relação aos militares, né? E que a gente espera, eu espero e acredito que parte da justiça vai ser feita. Outra parte não, porque eu não vejo Jair Bolsonaro preso. Não vejo. O que me dá vontade de rir, que aquelas pessoas que arriscaram tudo estão presas lá. Eu fico por aqui, para não estender mais o meu tempo, né? Aquele mesmo pedido do início do vídeo, deixe seu like se vocês tiverem gostado, compartilhem, se inscrevam no meu canal também, né? E deixe um comentário, comenta também. É bom que fazendo assim, o YouTube vê a relevância desse canal e passa a divulgar para mais pessoas. Fique com Deus, um grande abraço a todos.